Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez no programa Direitos e Deveres, organizado pelo Instituto Prolerges, que tem a finalidade de trazer colegas profissionais de todas as áreas do direito e áreas que têm afinidade com o direito, com o objetivo de transmitir conhecimento, informações e fortalecer os laços de cidadania. Hoje temos a honra de receber um advogado que é nosso associado e que tem uma longa trajetória na atividade da advocacia e na liderança da advocacia na cidade de Guarulhos e no estado de São Paulo. Estou falando nada mais nada menos do que o Dr. Fábio de Souza Santos, meu particular amigo, um irmão que eu consegui ao longo da vida, advogado, formado em 1984 pela FIG-Unimesp, é especialista em direito processual civil e em direito empresarial, tem uma trajetória significativa na OAB Guarulhos, onde foi secretário-geral, depois, por 2 oportunidades, foi vice-presidente da subseção, e 2010 a 2012 exerceu o primeiro mandato de presidente da OAB. E em 2013, 2015, teve a reeleição, a aclamação da advocacia guarulhense e foi novamente guindado ao cargo de presidente. Portanto, 2 mandatos de presidente. E, na sequência, foi conselheiro estadual na gestão do Dr. Marcos da Costa, de 2016 a 2018. É advogado atuante na comarca, onde tem escritório, e, portanto, como exemplo, como conselheiro de todos nós advogados, sem dúvida, é o melhor exemplo. Então, nós temos muita alegria de recebê-lo e uma honra enorme de estar entrevistando, principalmente na companhia de um jovem advogado, Dr. Lucas da Luz Pereira. Quem é o Lucas da Luz Pereira? É meu filho, que se iniciou na advocacia em 2019, onde é inscrito, mas que já tem vínculos com a OAB desde 2017, quando já, como estagiário, pertencia aos quadros da nossa instituição. Então, nós podemos dizer que reunimos aqui 3 gerações, quase 3 gerações. Eu, já com um pouquinho mais de idade, não vamos exagerar, um pouquinho mais de idade e tempo de advocacia, desde 1980, portanto, advogado já há 42 anos. O doutor Fábio, advogado desde 1984, e o doutor Lucas, advogado desde 2019. Então, alegria de estar compartilhando com você, Lucas, essa entrevista com o doutor Fábio. O doutor Fábio, que é o seu padrinho, porque foi ele que fez a entrega da sua carteira em 2019 na sede da UAB. Tá? Então, iniciando, apresentando o Dr. Fábio de Souza Santos. Gostaria de que você, Dr. Fábio, nessa apresentação, nos dê um resumo inicial da sua trajetória profissional, da sua bonita e profícua trajetória profissional. Olá, Clóvis. Olá, Lucas.
É um prazer imenso estar aqui hoje, sendo entrevistado por você, meu amigo, meu irmão, companheiro de lutas na entidade de classe, que ombreou vários desafios durante as gestões que eu fui conduzido à presidência da Ordem. E ao lado do seu filho, Dr. Lucas, que em 2019 eu tive a honra, o prazer, o privilégio de poder entregar a sua carteira profissional, que foi um momento de muita alegria para mim e sei que para você também, e principalmente para o seu pai, para a sua mãe, de estar vivendo um momento inesquecível e único na sua vida. Agradecer ao Proleges por não só essa iniciativa de eu estar aqui hoje, mas pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos por esse instituto, no sentido de cada vez mais levar subsídios para os operadores do direito, notadamente a advocacia guarulhense, que sabemos que hoje passa dos 6.000 advogados inscritos, e que é uma ferramenta de trabalho que pode propiciar assim muita valiosidade à capacitação e ao aperfeiçoamento das questões jurídicas, de maneira que eu fico honrado e feliz de estar aqui podendo trazer um pouco da minha história, da minha contribuição para a entidade de classe, e você sabe que não foi pouca, né? Porque quando você está dentro de um cargo da OAB, você acaba não deixando em segundo plano outras questões como a atividade profissional e a família. Porque o cargo ele exige de maneira muito presente a figura do presidente, que quem tem que estar sempre em todas as situações que acontecem na cidade e principalmente no que se refere às violações das prerrogativas, a representatividade perante as outras entidades, né, ou até mesmo os órgãos públicos, que de um tempo para cá vem cada vez mais exorbitando nas suas funções e deixando aquém uma série de questões, afetando sobremaneira não só os advogados em geral, mas os cidadãos, né, que dependem muito desse trabalho essencial na vida de cada um de nós. De maneira que, ao longo dessa minha história junto à Ordem, que já vem desde 1997, quando comecei a integrar uma das comissões mais, e até hoje, muito polêmica, que foi a Comissão de Direitos Humanos, foi na gestão do Dr. Fábio Trombetti, que fui convidado a integrar esta comissão. E aí o tempo foi passando e alguns meses após a minha atuação junto a essa comissão de trabalho, fui convidado a ser o coordenador desta comissão. E era num período muito polêmico, porque estávamos recepcionando os CDPs que hoje estão instalados aqui na cidade de Guarulhos. De lá para cá, em 2000, quando a doutora Joenice ia concorrer a um cargo encabeçando a chapa de presidente da OAB, fui convidado também a integrar essa chapa na condição de secretário-geral. E aí ganhamos, fomos eleitos, e de lá para cá eu vim cada vez mais contribuindo. Fui galgando espaço, não sei se por merecimento ou por competência, mas a verdade é que nas duas gestões seguintes, não encabecei a chapa, mas fui vice-presidente na comissão, na subseção Guarulhos, quando então era encabeçada também pelo Dr. Ayrton Trevisan, hoje afastado por questões políticas, é secretário jurídico aqui na prefeitura, mas na sucessão dele, desafiando a tudo e a todos, saí candidato a presidente da subseção e fui eleito com um número expressivo de colegas que acreditaram na proposta, no projeto, e após fui reconduzido a mais uma gestão, como você falou, de uma forma assim muito mais surpreendente, porque na época, considerando o voto de 2 candidatos que estavam concorrendo conosco, pode-se dizer assim, na somatória dos votos que eles obtiveram, mais brancos e nulos, não se aproximava talvez nem a metade dos votos que nós tivemos
para a recondução dos trabalhos à frente da ordem. Em 2015 foi o final da minha gestão à frente da OAB e fui convidado para integrar a chapa do Conselho Estadual da OAB, quando então o presidente eleito foi Marcos da Costa, e foi vitorioso também naquela eleição, onde até 2018 desempenhei a função de conselheiro estadual da OAB de São Paulo, acumulando o cargo também na 5ª Câmara de Recursal da OAB, onde nós tratávamos das questões que envolviam a exclusão, penalidade máxima dos quadros da ordem, aqueles advogados que infringiam, né, o Código de Ética. Encerrei os meus trabalhos, a minha contribuição perante a entidade de classe em 2018, portanto. E de lá para cá venho me dedicando mais ao escritório, à família, né? E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu contribuí muito para a nossa entidade, e aguardo que jovens advogados, e aí tem o nosso exemplo, o doutor Lucas aqui, que ingressou aos quadros da ordem em 2019, tem muito para contribuir ainda com a nossa entidade de classe, no fortalecimento e em todas as questões que visam trazer sempre a segurança e o respeito merecedor que a advocacia merece, não só no estado de São Paulo, mas principalmente na nossa cidade de Guarulhos. E eu tenho certeza que o Dr. Lucas será um grande expoente na advocacia, nas questões atinentes à entidade de classe para o seu fortalecimento. Obrigado, Clóvis, obrigado, Lucas, por me receberem. E feliz ainda por saber que você, posso assim, te chamar de você, né? Com certeza. Um profissional que nós depositamos muita esperança, porque a vitória da advocacia é constante, é permanente, e ela tem que se reciclar. E essa reciclagem começa por jovens advogados como você, trazendo a experiência, né, de todas essas mudanças que a gente vem passando na advocacia e cada vez mais tendo condições e capacidade de representar uma entidade de classe tão importante no cenário nacional. Parabéns, Lucas. Doutor, aproveitando a linha, falando sobre o jovem advogado, a gente sabe que ele encontra várias barreiras, né, quando ele adentra o mundo jurídico. Você tem algum conselho para quem está começando, para o jovem advogado que acabou de sair da faculdade? Tenho, Lucas, e te digo mais, não é diferente daquilo que eu sempre disse em todas as cerimônias de entrega de carteiras aos estagiários e advogados. A advocacia, o operador do direito, é uma das mais nobres profissões que nós temos nesse país, evidentemente não desmerecendo as outras profissões, né? Principalmente quando se fala em professor, magistério, né? Mas a advocacia é uma função essencial à justiça, porque tem previsão, inclusive legal, na Constituição Federal, em seu artigo 133. Mas quando você se dispõe a ser o operador do direito, o advogado, você vai lidar com o bem mais precioso que um ser humano tem, né? O cidadão, quando procura o advogado, ele deposita a esperança nele de você defendê-lo em questões que ele vai buscar o auxílio da justiça ou se defende de alguma coisa que estão ingressando contra ele. Então ele deposita no profissional de direito que está contratando a sua esperança de ver as questões que lhe são submetidas sejam sanadas e resolvidas de uma maneira justa e legal. Então você vai defendê-lo e você, às vezes, vai decidir o futuro daquela pessoa, né? Seja patrimonial ou seja a liberdade. E aí mais grave ainda, porque nós recentemente, inclusive domingo agora, vimos no Fantástico uma reportagem onde uma pessoa estava presa injustamente por 6 anos, né? Você imagina, depois de cumprir uma pena de 6 anos, se ver absolvida pelo STJ, porque reconheceram que não haviam provas suficientes não, a inexistência de provas para levar ao cárcere aquele cidadão. Então foram 6 anos que aquela pessoa perdeu de vida, de convivência com seus familiares,
de contribuição com tudo aquilo que ele podia trazer para a sociedade. No momento do crime, ele estava a 30 quilômetros de distância, Pois é. no mesmo horário, e mesmo assim foi condenado. E situações dessa nós temos aos montes por aí, né? Então, quando o cliente procura o advogado, seja ele jovem ou experiente, mais experiente, ele deposita a esperança. Então, o que eu recomendo é assim, você tem que ter a exata noção da responsabilidade que estão confiando a você naquele trabalho que você está sendo contratado, que o jovem advogado está sendo contratado. E fazer de tudo e o melhor para que o resultado seja pautado na justiça, para que haja justiça. Para que isso aconteça, você tem que ter alguns requisitos que não pode perder o foco. Você tem que ter o conhecimento, você tem que ter continuamente uma preparação, né, sabendo que as leis elas são muito dinâmicas, elas mudam, né, e você tem que ter o conhecimento, o preparo necessário para defender como as armas, esse conhecimento. E aí sim que é o resultado que vai vir, né? E é o melhor cartão de visita para qualquer profissional, é o resultado do processo. Mesmo que você não ganhe o processo, você terá consciência tranquila de que você fez o melhor dentro de toda a experiência e conhecimento jurídico que você possui. Os desafios são muito grandes, né? Mas o cliente ele espera, em contrapartida do profissional do direito, que ele faça o melhor e aquilo que deve ser feito, para você poder ter a consciência tranquila de que você fez o melhor. E para isso tem que ter um estudo contínuo e permanente, né? Tem que ter ética. Ética é você fazer dentro dos preceitos legais e dentro do código de ética que nós temos dentro da advocacia, de fazer sempre aquilo que não desvia dos caminhos legais e da conduta ética profissional. E isso é um remédio simples, né? Porque enquanto nós estamos nos bancos da faculdade, nós estudamos e muito, né? Mas o nosso objetivo é o quê? É poder passar naquela matéria para chegar ao final do ano você ter a possibilidade de avançar um ano, né? E ao final você tem um exame de ordem que vai aferir a capacidade profissional para você poder vir, se aprovado for, ao mercado de trabalho. E aí é uma nova etapa que começa na vida de todos nós, né? Que começou na vida de todos nós, quando você é jogado no mercado, vamos dizer assim, e aí o desafio é você ter a clientela, né? A clientela vai ser fruto do resultado daquilo que você se propôs a fazer e fez bem, e certamente você será indicado por outras pessoas da sociedade. Quando alguém fala, conhece algum advogado bom? Vou falar, é o Dr. Lucas. O Dr. Lucas resolveu um problema para mim, assim, assim, assado, né? E isso você vai galgando espaço. Então, se conselho fosse bom, né, seria vendido, mas eu sempre disse, e repito, todas as cerimônias que eu presidi na entrega de carteira, eu falei, não seja mais um advogado ao mercado de trabalho, seja o melhor advogado. O melhor advogado. Ainda que você saiba que é difícil, mas não é impossível. E o fruto disso, desse reconhecimento, é o conhecimento jurídico, é o saber, é o empenho, é a dedicação e a responsabilidade de fazer sempre o melhor. Então, a minha dica fica essa daí, Lucas. Obrigado, doutor. Realmente, eu que tenho uma longa trajetória no magistério, né? Esse ano eu completei 51 anos de professor. E sempre insisto com os meus alunos o seguinte: o maior patrimônio que nós adquirimos ao longo da vida é o conhecimento. Dinheiro a gente ganha, dinheiro a gente perde. O conhecimento é permanente. Verdade. E é pelo conhecimento, estudando sempre, se atualizando sempre, é que nós crescemos, né? E aí tem que ter um pouco de sensibilidade social também para ser advogado, né? Porque o advogado ele participa ativamente da vida do cliente,
das aflições do cliente, né? E ele que traz um pouco de paz no coração do cliente quando ele procura o advogado, é porque é que nem quando a gente procura o médico, né? Quando a gente procura o médico, normalmente não é para saber se está tudo bem, é saber por que está tudo mal, né? E o advogado é mais ou menos a mesma coisa. Verdade. Muito bem. Doutor Fábio, nós estamos, parece, sim, né, saindo de uma pandemia que durou já mais de 2 anos. Né? Eu lembro que a última atividade que nós tivemos aqui no meu escritório foi dia 13 de março de 2020. E a partir daí nos recolhemos, né, com receio do Covid-19. Então, a pandemia, nesses 2 anos e um pouco, ele impactou demais a atividade do judiciário. Quais foram, na sua ótica, os reflexos negativos e os reflexos positivos, se é que ocorreram, né, para a advocacia e para os jurisdicionados em geral, no enfrentamento dessa grave crise econômica, dessa grave crise social que atravessa a sociedade brasileira? Clóvis, realmente estamos vivendo um momento difícil que jamais imaginaríamos que pudéssemos, né, passar por isso. Mas a verdade é que não só a advocacia, mas de um modo geral, todas as profissões sofreram e estão sofrendo ainda com a pandemia. Para nós, dificultou sobremaneira, porque as audiências foram suspensas por conta de seguir os protocolos necessários para que essa pandemia fosse travada e não se expandisse. Tivemos as nossas atividades presenciais praticamente fechadas, né, porque não podíamos atender mais clientes no escritório, e entrou-se numa modalidade também diferente, que foram as audiências através de videoconferência. Para muitos, como o Dr. Lucas, o jovem Dr. Lucas, às vezes foi um pouco mais fácil por ter familiaridade, talvez, nas questões tecnológicas, né? Para outros, e aí se inclui eu e o Dr. Clóvis, um pouco mais difícil, porque nós não temos todo esse conhecimento tecnológico, né, de informática, e tivemos que correr atrás e muito para tentar fazer o mínimo necessário. Mas hoje ainda as audiências presenciais praticamente inexistem, que continuam sendo feitas através de teleconferência. Hoje, inclusive, antes de estar aqui, eu tive uma audiência pela manhã, uma ação trabalhista que foi ajuizada lá no Foro de Santos, na comarca de Santos, e foi tudo através de videoconferência. É muito difícil, mas nós temos que nos reinventar, né? Essa nova situação que estamos vivenciando. E aí, aquilo que você disse, o que eu já coloquei aqui, você tem que ter permanentemente se evoluindo, acompanhando a evolução, né, das situações, com o aprimoramento da sua atividade profissional, se capacitando cada vez mais para seguir, né, esse novo formato de trabalho e de vida. Evidentemente que a pandemia ela impactou em todos os sentidos. Impactou nas questões financeiras, né, porque ao advogado ficou com as dificuldades de poder laborar na sua plenitude no exercício profissional, consequentemente atingindo o jurisdicionado que, em busca de um direito, se viu mais prejudicado, porque a justiça, quando ela é feita, ainda que tardia, ela não é justiça, né? E ela acaba impactando e trazendo reflexos a todos os profissionais, diferentemente do Poder Judiciário, né? Pode-se dizer assim, porque os magistrados, diferentemente dos advogados, ele tem, no final do mês, com pandemia ou sem pandemia, ele tem um contra-cheque depositado, né, na conta bancária e vai estar ganhando o seu salário normalmente, coisa que não acontece, né, com o operador do direito, que ele
ele sobrevive e tem a sua remuneração de acordo com o trabalho que ele realiza. E uma vez que houveram todas essas barreiras e ainda estão existindo, por certo, acabou atingindo a todos, né? De uma forma geral. E muito mais ainda o jurisdicionado, que estava ou na busca de um direito ou na defesa de uma injustiça que a ele estava sendo praticada. E nesse período muitas empresas foram fechadas, né? Muitas pelo reflexo da pandemia e outra por reflexo de atitudes tomadas ao longo dessa pandemia que acabou afetando de maneira direta empresários e, consequentemente, isso houve demissão em massa e aí o trabalhador, o jurisdicionado, ficou também com este prejuízo. De maneira que eu acho que a pandemia tem mais reflexos negativos, né, mas que nos traz a uma reflexão do que devemos fazer e como devemos agir para que, caso isso se mantenha ou se repita mais no futuro, com uma nova pandemia, nós possamos estar devidamente preparados para enfrentá-la de cabeça erguida, de maneira que não traga tanto prejuízo a nós, operadores do direito, aos empresários, aos cidadãos, aos jurisdicionados, né? Com os reflexos que isso pode advir de uma maneira que sempre afeta no lado pior de todo mundo, que é no bolso. Porque sem dinheiro nós não fazemos absolutamente nada, né? Então, eu acho que os reflexos dessa pandemia servem para uma reflexão, para que nós possamos ter aprendido o caminho em busca daquilo que nós sempre almejamos, né? Da justiça, do direito e das coisas que sejam feitas de uma maneira consciente a não restar estilhaços, seja em quem for. Então, seria nesse sentido que eu me posiciono de uma maneira muito clara e perfeita, porque a pandemia atingiu a todos e a mim não foi diferente também. De fato, eu acho que os reflexos negativos foram maiores. Como positivo, eu vejo o encurtamento das distâncias, né? A gente consegue aqui no nosso escritório, você no seu escritório, né, fazermos audiência, por exemplo, em cidade distante. Eu já fiz audiência há poucos dias, lá no interior do Rio Grande do Sul, em Roraima, né, em Pernambuco, né, na comodidade do nosso escritório. Para se cumprir uma carta precatória também ficou mais fácil. Tá? Mas a grande dificuldade que eu vejo é a falta de condições técnicas da grande maioria dos advogados, principalmente dos jovens advogados, que enfrentaram um período muito difícil e não tiveram condições de montar o seu escritório, né, de comprar um equipamento de qualidade, né, um notebook, um celular, e que possam enfrentar uma audiência virtual. Né? Não tem condições de acomodar dentro do seu escritório, porque não tem escritório, as testemunhas para serem ouvidas, enfim, né? Então, a grande dificuldade me parece que tem sido essa. Mas eu acho que o processo é irreversível. Né? Irreversível. Mas mesmo diante disso, Clóvis, óbvio que a tecnologia nos traz alguma certa comodidade, um conforto, vamos dizer assim. Mas tem audiências que você precisa ter o olho no olho, né? Você tem que ter a presença, principalmente numa ação criminal. Né? Como você vai participar do interrogatório com o acusado e, às vezes, o réu que está lá preso dentro de um centro de detenção provisória, ele vai ser interrogado e você não está lá próximo dele. Você tem que estar à distância. O juiz não está próximo dele. Então, perifericamente, nós sabemos como funcionam muitas coisas, né? Então, a falta da presença e o olho no olho, isso traz um prejuízo imenso, né, aos acusados na esfera criminal. A própria reação da pessoa, quando está prestando o depoimento, ela é um motivo de observação. Sim. Né? Saber se está falando a verdade, se não está, se está sofrendo pressão, se não está, e assim por diante. Exatamente.
Mas enfim, bola que segue. Bola que segue. E, doutor Fábio, falando sobre mudanças, sobre alterações, desde que a gente entra na faculdade, muito se fala sobre o exame da ordem. E tem uns que falam que é fácil, a maioria fala que é muito difícil, e tem uns que falam que chega a ser dispensável. Qual a sua opinião sobre o tema? Olha, a questão do exame da ordem foi um tema sempre questionado, Lucas, pelo menos nesses quase 30 anos que eu advogo. E passei por ele também, pelo exame de ordem, na minha época era o oral, inclusive, né? Eu acho que o exame de ordem é necessário, ele tem que existir sim. E diferente do que alguns pregam, né? Porque acabam dizendo que é uma forma de ter arrecadação para a instituição, na verdade eu não vejo dessa forma. Até porque hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados, né? Só no estado de São Paulo, perdão, mais de 450 mil, 500 mil advogados só no estado de São Paulo. Chegando perto da inscrição, 500 mil. Pois é. E nós percebemos que mesmo com exames de ordem, ainda existem alguns profissionais, para não dizer muitos, despreparados para enfrentar o mercado de trabalho, né? Então isso traz consequências graves. Primeiro, como eu te disse, que às vezes o reflexo desse despreparo vai recair sobre o cidadão, a pessoa que contratou um profissional mal preparado, que tem uma boa oratória, uma boa lábia, vamos dizer assim, né? Pega o cliente para defender ele e acaba trazendo para ele um prejuízo imenso. Segundo, é que um profissional mal preparado traz consequências e reflexo para todos os operadores de direito, para a instituição em si. De maneira que eu entendo que é necessário, é um exame que vai aferir a capacidade profissional, ainda que seja teoricamente, mas vai demonstrar que aquele profissional, aquele bacharel de direito que se submeteu à prova, ele está apto, né, a enfrentar o exercício profissional, independente dos desafios que virão, porque depois ele pegar a carteira, começa uma outra batalha. Às vezes ele não tem, diferente que você, que tem o seu pai, do meu filho, que tem eu, né, já pegaram um escritório montado, mas muitos, como foi o meu caso, o meu pai era serralheiro. Eu não tenho parente que era advogado. E eu tive que buscar o meu espaço e ter a projeção que eu tive profissional na luta diária, né? Mas isso só foi possível porque eu tinha o conhecimento. Isso propiciou que, consequentemente, eu pudesse ter algumas vitórias, né? Mas eu acho isso fundamental. O exame tem que ser mantido, tem que existir, sim. Hoje é de uma modalidade diferente, porque na minha época era o escrito, né? E passava por uma banca examinadora, a primeira fase. Se você é aprovado, ia para uma segunda fase, que era o oral. Hoje em dia, tudo se faz também através da tecnologia, né? A aferição e a correção dos exames de ordem é feito através de uma máquina pelo sistema intranet, que você vê a pergunta, vê a resposta e vai clicando em opções que a máquina te dá, né? Isso também perde um pouco, mas é um modo necessário que a entidade, ao meu ver, tem para aferir a capacidade profissional que esse candidato, se aprovado for, vai vir ao mundo profissional, no exercício profissional, para começar a ter a sua atividade. E aí não tem como não haver o exame de ordem, porque se hoje nós já temos, me perdoe, e eu sei que isso daí não serve como carapuça a todos os advogados, até porque a grande maioria é bem qualificada nesse sentido, mas é uma maneira de que os maus advogados, né, fiquem fora disso daí. Por quê? Porque não serão mais advogados. Se não tiver capacidade e conhecimentos necessários e suficientes, ele não vai ser aprovado. Então, eu acho que isso, repito, é fundamental. Inclusive, é bom pontuar, doutor, que hoje o acadêmico, quando ele chega no 9º semestre, ainda falta 1 ano para ele concluir os seus estudos, ele já pode fazer o exame de ordem. Já pode fazer o exame de ordem. E tem sido, nós temos acompanhado isso, né? Nossos alunos têm prestado o exame de ordem. E no 9º semestre nós já temos um número
elevado de acadêmicos que conseguem se habilitar ao exercício profissional ainda no 9º semestre, quando ainda falta chegar no 10º semestre. Aliás, o Lucas foi um exemplo disso. Ele conseguiu a condição de estagiário quando ele estava no 9º semestre da faculdade, lá da Universidade, da Faculdade da Amazônia, onde ele cursou. Então, se fosse tão difícil, logicamente que nós não teríamos um número tão grande de acadêmicos já aprovados no exame de ordem, quando ainda falta um ano para concluir o curso. E até mesmo o número de aprovados, eu participei da FIB-Limesp, de várias colações de grau, que pessoas que estavam colando o grau já tinham aferido o resultado do exame, né? Para poder se inscrever nos quadros da ordem antes mesmo de colar o grau. É mais uma situação em que, estudando, se dedicando, consegue. Né? Verdade. Agora, e a questão do exame de ordem também, ao meu ver, o que traz mais prejuízo, às vezes, para o candidato, não é nem a falta de conhecimento, as questões emocionais psicológicas. Porque sempre foi dito que o famigerado exame da ordem, então foi criado um monstro, quando na verdade não é. Basta você ter o conhecimento e estar tranquilo, porque quem sabe não tem que ter medo ou dúvida, né? Mas a questão psicológica é um fenômeno que, infelizmente, está presente sempre em todos os candidatos. A pessoa vai com medo já para o exame, achando que vai ser, né? Sem cagado, verdade. Sem dúvida, esse é um ponto importante. Doutor Fábio, já nos encaminhando já para o fim da nossa entrevista, aliás, muito importante, esclarecedora, que traz um leque de informações importantes para os advogados e para os futuros advogados. Eu vou te fazer uma pergunta agora que ela é desafiadora. O STF, nossa Corte Maior, ela tem recebido algumas críticas, né, pontuais sobre a sua atuação, no que se denomina, que se costuma denominar de ativismo judicial. O STF está se intrometendo, o STF está decidindo demais. Eu pergunto, como que você vê, com a sua experiência, ao longo desses quase 40 anos de advocacia, né, essa questão? Olha, Clóvis, eu vejo assim com muita tristeza. De fato, o ativismo judicial, ele é um fenômeno jurídico que vem acontecendo em nosso país, justamente porque o STF tem pautado em grandes demandas com uma intromissão indevida em outros poderes. E fortalecendo cada vez mais o judiciário em busca desse fortalecimento através de decisões que são muito questionadas. Só que eu vejo, Clóvis, que isso tem dois lados. O primeiro deles, porque ainda que ele decida de modo a intervir e a ingressar numa esfera que não é da competência dele, ao meu ver, ele está resolvendo questões que não foram enfrentadas pelo poder público, né? Quando o poder público deixa de agir no estrito cumprimento das suas obrigações legais, não resta outra alternativa a não ser essa questão ser submetida à justiça e a justiça decidir de forma que possa, em tese, né, dar um resultado. E, ao meu ver, muitas decisões que têm sido tomadas são questões que transcendem as questões jurídicas, são questões políticas, né, que acaba, por força desse ativismo judicial, decidindo questões que, ao meu ver, friso ainda uma vez mais, foge à competência do Poder Judiciário. Deveria ser resolvida nas esferas da sua competência, ou pelo Legislativo ou pelo Executivo. De maneira que eu vejo isso com muita preocupação, e nessa questão eu vejo que a nossa instituição, a nossa entidade de classe, está deixando de se posicionar de maneira contundente qual é o verdadeiro papel
não só da justiça, mas dos outros poderes, né? Que fazem, por tudo isso que está acontecendo, nós termos um ponto tão questionado ultimamente, em razão desse ativismo que a gente vê constantemente acontecendo nas decisões que são proferidas pelo STF. E prova disso basta ver os votos divergentes que acontecem, que sempre num placar apertado que as decisões, quando não decididas de forma monocrática, né? E aí a gente sabe o viés que vai seguir, se é para A ou para B. Então isso acaba atingindo a sociedade de uma maneira fundamental e desnecessária, trazendo consequências nefastas, que eu acho que isso pode ser evitado. E aí que eu acho que a OAB tem que ter o papel dela para intervir, ela se posicionar, ela fazer valer a justiça. Caso contrário, nós vamos continuar vendo essa situação se perpetuando e trazendo essas consequências aí nefastas a todos nós, operadores do direito ou cidadão. Bom, eu sempre tenho me manifestado a respeito do ativismo judicial, muitas vezes como necessário. E eu acredito esse ativismo a pouca atividade do Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo, são 514 deputados, se não me engano, 84 senadores, se eles cumprissem a sua função legislativa e fizessem as leis no tempo certo, nós não teríamos esse vácuo legislativo e não teríamos a necessidade de recorrermos ao Poder Judiciário. Então, muito do ativismo é calcado em princípios constitucionais que não foram devidamente esclarecidos, não foram legislamente regulamentados por omissão do Poder Legislativo. Verdade. Essa que é a verdade. Verdade. Eu acho que, feliz de nós, que ainda temos o STF como uma última porta de resguardo da cidadania. Porque senão, evidentemente seria um caos. Você colocou de forma muito lúcida isso. A intervenção, a interferência do STF está justamente pela omissão do Poder Legislativo, que deixou de cumprir o seu papel, né? E aí, no que se refere ao Poder Legislativo, aí tem a falta de condição para ser um parlamentar, tem a questão da má-fé, do desconhecimento, né, e dos interesses que estão por trás da questão desse partidarismo que existe hoje, perdido em toda essa política que a gente vem enfrentando. De maneira que o STF, o Poder Judiciário, tem que decidir, né? E às vezes, quando decide, acaba sendo tarde ou de forma indevida, né? Então, é triste, mas preocupante. Nós temos que estar atentos. Mas prova disso, agora nós vamos ter uma grande sabatina, vai ser as próximas eleições. O cidadão tem que saber em quem votar, tem que conhecer o seu candidato, para não permitir que isso continue acontecendo, né? E que o STF tenha que fazer papel outro que não da sua função essencial, mas ele tem que decidir. De fato. Bom, eu vou fazer uma última pergunta que eu tenho a impressão que é importante, que encerra tudo isso que nós conversamos, inclusive o reclamo que você fez da omissão da OAB em determinados momentos da sociedade brasileira. Eu lembro muito bem que nas cerimônias de entrega de carteira que você presidia lá em 2010, 2011, 2013, 2014, e eu praticamente participei de quase todas, você sempre com muito orgulho dizia: recente pesquisa da Folha de São Paulo concluiu que a advocacia, a OAB, naquele momento, em respeitabilidade, só perdia para a igreja. Verdade. Né? A igreja era a instituição nacional mais respeitada
E logo depois vinha a OAB. E depois vinham os outros poderes. Eu acho que esse protagonismo foi perdido ao longo do tempo. O que você acha que tem que ser feito para que a OAB possa recuperar esse prestígio, essa representatividade e esse respeito? Dá um alô para os nossos amigos que estão nos assistindo. Eu acho que a OAB precisaria fazer uma grande reflexão do que se perdeu ao longo desses anos, porque, como você bem disse, nas minhas presidências em cerimônias, eu falava e sempre com muito orgulho, porque perante a sociedade civil, a OAB ela só perdia para a igreja, como uma instituição de maior credibilidade perante o nosso país. Infelizmente, já em 2016 para frente, ao longo desses anos que se passaram, a OAB perdeu essa condição, né? Então eu vejo com tristeza. O que precisa é que os nossos representantes perante a entidade de classe tenham a capacidade e que seja feito do seu exercício naquele cargo que está ocupando, ainda que seja temporariamente, ele encare isso como um sacerdócio. Que ele pense não só nele, mas que ele pense nele, na classe toda que ele está representando naquele momento e na sociedade toda. É simples. O primeiro passo, eu acho que tem que ter a desvinculação partidária, né? Os representantes da ordem não podem ter vínculo político partidário de forma alguma. Ainda que cada um tenha a sua preferência de A ou B, não pode ter esse vínculo, esse viés político partidário. Que nem acontece com um time de futebol, né? Eu torço para um time, você torce para outro, você torce para outro, mas nos respeitamos, né? Eu acho que isso é fundamental. É o princípio. Todo mundo deveria ser palmeirense, mas nem todos são palmeirenses. Eu e o Lucas já achamos que não. Tem que ser corintiano, né? 2-1. Vencemos por maioria. Mas nem por isso eu deixo de respeitá-lo. Exatamente, mas isso chama-se democracia, né? Na ordem, infelizmente, ao longo desses anos, e eu vivi esse momento quando estava no Conselho Estadual, nós vemos que tem pessoas que têm o viés político partidário e sempre têm um interesse por trás daquilo que ele está fazendo. Eu acho que a OAB só vai retomar esse lugar de destaque que sempre teve ao longo da história se tiver efetivamente o compromisso perante a advocacia e a sociedade. Se tiver um viés político partidário, esquece. Cada vez mais a entidade estará ladeira abaixo porque não está fazendo aquilo que está constitucionalmente assegurado aos seus representantes e pelo estatuto da própria ordem, né? E aí quem sofre não só os advogados, mas a todos de uma maneira geral. Porque sempre alguém vai precisar de um advogado para defendê-lo ou buscar um direito que a ele foi negado. Então eu acho que, infelizmente, nós precisamos nos desprendermos, né, dessas questões políticas partidárias, e aqui em Guarulhos nós vemos que não é diferente essa situação, né? Aqui, gritantemente, o poder público deixa de fazer, o poder executivo deixa de fazer o seu papel, né? E infelizmente a nossa entidade fica aí calada, né? Não faz nada, não se vê um pronunciamento, não se vê uma atitude um pouco mais agressiva que possa enfrentar alguns desmandos que estão acontecendo. Então, eu acho que teremos em breve aí as questões de eleição e cada um aprecie, reavalie e faça de fato uma reavaliação naquele político que vai ser votado, né? Para que nós não tenhamos, né, uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia Legislativa, né? Agora, no caso, não teremos eleição de vereador, mas teremos de deputado, né? Que possa escolher seus representantes, seja ele deputado ou senador, ou presidente, de uma maneira lúcida e consciente, sabendo que a tua escolha vai fazer a diferença na vida de todos nós, seja advogado ou não. Inclusive, o último presidente da OAB Nacional,
né, que não vamos entrar no mérito aqui, mas foi muito criticado por alguns posicionamentos, até porque o momento político está muito tenso, né? E já há 2 anos atrás já se discute a eleição de outubro de 2022. Mas ele, antes de encerrar o seu mandato, já se lançou pré-candidato a governador no estado do Rio de Janeiro. Então, lógico que não tem como haver um distanciamento entre o cargo que ele ocupava a nível nacional e o interesse regional que ele tinha no estado do Rio de Janeiro. Então, realmente essa é uma questão bem conflitante e que merece uma boa reflexão, independente de questão ideológica, independente de pretensão partidária, mas é a respeitabilidade da nossa instituição que nos interessa. Né? Verdade, Porque isso é fundamental. Isso que fortalece o exercício da advocacia. Muito bem, doutor Fábio. Eu estou absolutamente satisfeito com a sua participação. Tá? Foi uma entrevista muito tranquila, muito serena e esclarecedora. Eu só pergunto ao doutor Lucas se ele tem alguma observação e aí passo finalmente para você fazer as considerações finais. Agradecendo a sua presença, a sua participação, que certamente muito contribuirá e ficará registrado lá no nosso YouTube, né? Prolerges IPJ, Instituto de Pesquisa e Ensino Jurídico, IPEJ, né? Para que fique eternizado a sua manifestação e que sirva de norte para novos colegas que farão parte da nossa gloriosa instituição. Lucas. Eu só queria agradecer ao Dr. Fábio, foi uma honra poder te entrevistar aqui, né? Agradecer ao Prolerges e dizer que o Dr. Fábio foi muito importante na minha trajetória, desde que eu peguei na carteirinha estagiária, ele estava lá presente. Então, muito importante poder te entrevistar aqui. Obrigado. Fábio. Vamos lá, doutor Clóvis, doutor Lucas. Muito feliz de estar aqui hoje, né, nesse bate-papo. Na verdade, não foi uma entrevista, é um bate-papo entre amigos, né? Mas muito gratificante e prazeroso estar aqui ao lado dessas grandes figuras, amigos, que eu tenho um carinho muito especial por vocês dois. E poder contribuir também um pouco da minha trajetória à frente da instituição, que eu amo demais, que é a OAB, né? Tem me decepcionado, de fato, há algum tempo, mas eu fico muito feliz de poder participar e trazer um pouco do meu conhecimento ao longo desses anos. Agradecer aí ao Prolerges, né? O IPEJ, faço parte como associado, mas fico feliz porque o IPJ ele tem feito muito para os operadores do direito, para os advogados que querem cada vez mais estar se atualizando nas questões jurídicas. E estarei sempre à disposição, Dr. Clóvis, Dr. Lucas, para que eu possa continuar, caso sejam de interesse dos colegas, estar à disposição para outros bate-papos que possamos ter num futuro breve. Forte abraço a todos. Muito obrigado, então, e até a próxima oportunidade.